Paz e graça a todos. Reencarnação existe? Será que a ciência pode nos provar se a reencarnação existe ou não? Tem uma frase de Allan Kardec que ela diz o seguinte: se a ciência disse uma coisa e os meus escritos outra, jogue os meus escritos fora. Na época de Kardec não havia computador, obviamente que não havia internet, não havia rádio, não havia TV, de maneira que ficava muito difícil se fazer pesquisa. Ou seja, naquela época não havia a facilidade que nós temos hoje para fazer pesquisa sobre qualquer assunto. E nós vamos usar a matemática, a ciência da matemática, para chegar a uma conclusão. Aliás, você mesmo pode fazer essa pesquisa. Na época de Jesus, lá no ano zero, havia no planeta 170 milhões de pessoas. Esse número só foi dobrar depois de 1000 anos. A taxa de mortalidade nessa época era algo assustador. A expectativa de vida era de apenas 25 anos. Então, do ano zero até o ano 1000, chegou-se a 330 milhões de pessoas. E sabendo a expectativa de vida durante esse milênio, fica fácil você fazer as contas de quantas pessoas nasceram durante esse milênio. Para você ter uma ideia, o mundo só atingiu 1 bilhão de pessoas no ano de 1800. A grande explosão da população se deu do ano 1800 para cá. Chegamos hoje aí à casa de 8 bilhões de pessoas. Depois do ano 1000, a expectativa de vida começou a crescer um pouco, passou de 30, 35. Depois, chegando aqui a 2022, a expectativa de vida ela gira em torno de 70 anos. E se você fizer a pesquisa desde lá, pega lá do ano zero, tudo isso tem na internet para você pesquisar. Pesquisa lá quantas pessoas havia no ano 1000. Então você vai encontrar 330 milhões. Quantas pessoas havia no ano de 1100? Você já vai poder fazer as contas pela expectativa de vida de quantas pessoas nasceram durante cada século até chegar nos nossos dias de hoje, 2022. Quando você fizer todas essas contas, você chegará a um número aproximado de 35 bilhões de pessoas. Não tem como atribuirmos bilhões de pessoas aos 4.000 anos antes de Cristo. Começa com um casal, depois de 1650 anos houve o dilúvio, recomeça com 4 casais, chegando a Cristo com 170 milhões de pessoas. Mas para facilitar as contas, vamos acrescentar aqui mais 5 bilhões exageradamente. Chegamos aí a 40 bilhões de pessoas nascidas no planeta até hoje. Uma pesquisa americana chegou a um número de 105 a 108 bilhões de pessoas nascidas no planeta. O problema é que eles remontam o primeiro casal a 50 mil anos antes de Cristo. E nós sabemos pela palavra de Deus que o primeiro casal remonta a 6.022 anos atrás ou 4.000 anos antes de Cristo. E por que é que eu estou dizendo isso? Tem 2 palestrantes famosos aí no meio espírita. Um deles disse o seguinte, que existem cerca de 28 bilhões de espíritos nesse processo da reencarnação. Já um outro palestrante disse o seguinte, que no mínimo você já passou por 300 reencarnações. Então imagine o seguinte, se nós temos aí cerca de 40 bilhões de pessoas nascidas até hoje, e esse espírita está dizendo que tem 28 bilhões de espíritos nesse processo da reencarnação. O outro já diz que você reencarnou 300 vezes. Onde é que vão parar essas contas? Porque se você pegar cada espírito, 28 bilhões, e multiplicar por 300,
teria que ter nascido no planeta 8 trilhões e 400 bilhões de pessoas para sustentar essa ideia. E aí tem mais um agravante. Esses 28 bilhões são aqueles que estariam no processo, sem contar com aqueles que supostamente já foram purificados e não reencarnam mais. Então, se você for fazer essas contas, você vai ver que não tem como. Nesse planeta não tem como. A não ser que você acredite que existem aí no universo vários planetas com seres humanos. Por quê? Porque lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 167 diz assim: qual o fim objetivado com a reencarnação? A resposta é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Então isso quer dizer que além do planeta Terra tem que haver muitos outros planetas com seres humanos. Agora, melhoramento progressivo da humanidade. O próprio Jesus lá em Mateus 24:12, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade de quem? Da raça humana. E a doutrina usa a fala de Jesus lá em João 14:2, onde Jesus diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. Isso só mostra um profundo desconhecimento da palavra de Deus. Porque se você pegar uma Bíblia de concordância e for verificar o que é que Jesus está dizendo, você vai achar o sentido correto daquilo que Jesus quis dizer. Você pode usar, por exemplo, o Salmo 46, versículo 4, e você pode ler também até o capítulo ali de Apocalipse 21. Ali você vai ter uma ideia do que é que Jesus quis dizer quando ele disse que na casa do meu Pai há muitas moradas. Interessante também que a expectativa de vida hoje no planeta gira em torno de 70 anos. Para você reencarnar 300 vezes levaria 21 mil anos e teria que ser saindo de um corpo e entrando no outro imediatamente. Agora, a palavra de Deus ela nos deixa claro que tudo foi criado há 6.000 anos atrás. Então você vê que quanto mais contas você fizer, a coisa vai se complicando cada vez mais. Aí você pode até dizer, não, mas a população da Terra não é só isso, porque antes de Adão houve mais pessoas. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Está bastante claro no livro de Gênesis, capítulo 1. Aliás, se você quiser ver um vídeo a respeito disso, eu vou deixar lá na descrição, eu vou deixar o vídeo lá e você entra. Você vai ver que a própria ciência de hoje prova que aquilo que está escrito lá em Gênesis é verdade, que o mundo foi feito realmente em 6 dias literais de 24 horas. Então você pode conferir isso, vou deixar o vídeo na descrição. Você não precisa acreditar em nada do que eu estou te falando. Tudo isso que eu estou te falando, você mesmo pode fazer essa pesquisa e chegar a uma conclusão. E para terminar, eu quero te deixar mais uma frase de Allan Kardec. Ele disse: se houver contradição entre ciência e espiritismo, fique com a ciência. Lembrando que na época de Kardec não era possível fazer pesquisa como nós fazemos hoje. Por isso que eu estou te dizendo, use a ciência da matemática. E lá em Gênesis capítulo 1, a respeito da criação, você vai ver que a própria ciência nos prova que aquilo era dias literais de 24 horas. Eu peço para você compartilhar esse vídeo com pessoas que acreditam em reencarnação, e eu acredito que a mente dessas pessoas será aberta para que eles venham para a palavra de Deus e entenda que a palavra de Deus nos ensina que o espírito que está em você agora, ele nunca passou por corpo algum. A palavra de Deus ela não deixa dúvidas sobre isso. A palavra de Deus deixa claro, não existe reencarnação de espíritos, existe ressurreição de mortos. Se houvesse reencarnação, a palavra não ia falar sobre ressurreição de mortos. Quem morre é o corpo e não o espírito. Deus abençoe a sua vida.